Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista Legal. Eu sou a Babi Albuquerque. E eu sou a Gabi Dias. Hoje nós temos uma convidada super esperada, nossa primeira parceira do Ponto de Vista Legal. Tanto que nós estamos num formato diferente, como vocês podem perceber. Temos até plateia. Uhul, hoje estamos muito chique! Mas a Gabi vai apresentá-la para vocês. Antes disso, nós temos uma novidade. E a Gabi vai contar um pouquinho dessa novidade para vocês. A gente sabe que advogado, ainda mais aqui, ó, advogados imobiliaristas, que só o spoiler da nossa convidada também imobiliarista, a gente sabe que advogado preza por tempo. Porque tempo é dinheiro, né? Pensando nisso, a gente trouxe uma parceria muito incrível com um ponto de vista legal, que é uma empresa que tem uma inteligência artificial pensada em vocês, advogados que querem ganhar tempo. Às vezes a gente fica muito tempo ali fazendo aquela due diligence, aquela análise de risco, pegando certidão, pegando documento, a gente sabe que é um saco. Às vezes a gente pega até um estagiário só para fazer isso. Por que não facilitar? Por que não fazer isso com menos custo e com mais rapidez? Trouxemos para vocês conhecerem a Revolut. Uma plataforma com inteligência artificial para vocês ganharem tempo, porque não esqueçam, tempo é dinheiro. E ali vocês vão conseguir fazer a análise de risco de vocês com muito mais coisas, mas a gente vai trazer em cada episódio um pouquinho mais dessa plataforma. E aí vocês vão saber um pouco mais sobre essa inovação assim tecnológica de ponta. Quando eu conheci, a Babi sabe, foi uma surpresa. Foi mágica. E, gente, automação é tudo. Nós estamos vivendo um momento especial para automação, especial para facilitar o nosso dia a dia, para a gente realmente se dedicar ao que importa, que é fazer o nosso negócio crescer. Porque a advocacia não é mais a advocacia autônoma. Hoje nós vivemos a advocacia empresária e nós precisamos estar à frente dos nossos negócios e parar de perder tempo com documento que a gente fica puxando na plataforma durante meia hora, pelo amor de Deus, hein? É isso, então fique até o final do episódio que a gente vai trazer mais informações para vocês. Agora eu vou apresentar a nossa convidada, assim, que assim, dispensa apresentações, né? Finalmente! Ela chega chegando. E eu quero dizer para vocês que é uma alegria tê-la aqui, a minha xará, né? E tê-la aqui com a gente, que é a nossa parceira. Ela é mentora da Mentoria Ascensão, que fez parceria aqui com o Ponto de Vista Legal. Vocês vão ver aqui durante os episódios. E também é advogada imobiliarista e tá aqui com a gente. É uma grande honra com vocês, Gabi Pereira. Uhul! Palmas! Eu tô muito feliz com o convite. Antes de entrar aqui, eu tava falando assim, ó. Toda vez que alguém fala, quero te convidar pra um podcast, eu falo, garanta a garrafa de vinho. Só que ninguém nunca tinha garantido a garrafa de vinho. E as meninas fizeram porque garantiram a garrafa de vinho. Então, tô muito feliz pelo convite. Obrigada, Babi. Obrigada, Gabi. Certeza absoluta que vai ser uma noite muito incrível. Muito incrível. Muito feliz de ter você aqui. Saiu, né, daquele calor de Salvador pra vir pro frio de São Paulo. Por isso que tinha que ter um vinho, um brinde pra esquentar também, né? Mas muito feliz de ter você aqui. É uma honra. E a gente quer saber um pouquinho mais de você. Vamos falar um pouquinho da Gabi? Quem é a Gabi que as pessoas não sabem? Pô, já começou difícil, hein? A gente perguntou se tinha alguma coisa que podia falar. Porque minha vida é um livro aberto, eu fico sempre naquela do que o povo não sabe, né? Enfim, então, para aqueles que não me conhecem, eu sou Gabriela Pereira, advoguei durante 7 anos, depois eu fui aprovada no concurso público de cartório, fui delegatária durante 6 anos, renunciei o meu concurso público, voltei para advocacia, montei o meu escritório lá em Salvador, mas atendo o Brasil todo. É um escritório voltado para o direito imobiliário com foco em transações imobiliárias de alto padrão. Sou mentora, sou professora. Eu acho que eu sou uma palestrante. Acho que eu sou uma guria ousada que acredito que o céu não é o limite. E estou aqui para poder viver o extraordinário e ensinar outras mulheres a fazer exatamente a mesma coisa, porque nós não merecemos nada inferior ao extraordinário. Maravilhosa. Nossa. Tô com um currículo desse, eu falei, caramba, vou caprichar. As apresentações. Muito bom, mas assim, a minha maior curiosidade, assim, falando um pouquinho, por que você deixou o concurso público de lado? Tá, quando eu fui aprovada no concurso público, eu já advogava e eu já era muito feliz na advocacia. Então, eu já era, já fui na faculdade, eu já era pós-graduada, eu estava concluindo o mestrado, eu era colunista de rádio e de TV, e aí o escritório que eu trabalhava, como advogada recém-formada, nós tínhamos perdido o nosso maior contrato. E aí, quando nós perdemos o nosso maior contrato, 95% do escritório foi demitido. Nesses 95%, eu fui uma das pessoas que rodei, como a gente fala na Bahia. E eu fiquei meio que sem saber o que fazer, porque eu vim de família humilde, colégio público e assim por diante. Eu falei, caramba, eu vou fazer o que da minha vida? Porque era o meu fixo ali, né? Era o que garantia. De forma concomitante, eu tinha perdido meu pai pro câncer.
E eu tive que me tornar, aos 21 anos, arrimo de família. Então, eu queria uma certa segurança, mas eu era muito feliz advogando. E aí, almoçando uma vez com uma amiga minha, ela falou assim, Gabi, por que você não faz o concurso de cartório? Aí eu, ué, tem concurso para cartório? Porque na Bahia nunca tinha tido, o meu seria o primeiro. E aí, o edital foi em 2012. Essa cara jovem é puro botox. Então, o edital... Eu preciso renovar o meu. Entendeu? A situação que eu falo assim, 2012, o povo começa a fazer conta. Não precisa fazer conta. Logo ali. Então, o edital foi em 2012. A amiga me incentivou a fazer. Eu já estudava direito notarial e registral, porque eu já era advogada imobiliarista. Eu já dava aula para corretores de imóveis na época. E aí eu falei, vou perder o quê, né? Nada, vou inventar de fazer esse concurso. Só que o meu concurso durou 5 anos. E aí, durante os 5 anos, foi quando a minha advocacia realmente deu certo, tipo, decolou. Aí eu fui pra rádio, fui pra TV, fui dar aula na Universidade Católica de Salvador, concluí meu mestrado, virei coautora, na época, de 2 livros jurídicos. E tava tudo super funcionando. Um furacão. Tava, tipo assim, a advocacia bombando, todo mundo sabia que era a Gabriela lá em Salvador e tal. Eu não utilizava tanto do digital, a gente não tinha tanto digital, né? Tão forte como nós temos hoje. E aí, eu fui aprovada. Tipo assim, acabou em 2017, 5 anos depois. E eu fiquei naquela, assumo, não assumo, assumo, não assumo. E aí minha mãe falou, não assume. Eu não te vejo como delegatária, eu acho que você tem que ser advogada, tá dando certo, não mexe, não tá dando certo. E minha mãe era concursada na época, um detalhe, né? Que geralmente é o contrário. Sim, As mães, elas querem que a gente assuma, porque vai trazer um tipo que é o de mais segurança. seguro, né? Eu não sei se na mente dela passou assim, essa menina é tão safa que de fome ela não morre. Pode ter sido isso Sim. também. É uma possibilidade, né? Ou se ela falou assim, eu realmente tô vendo o futuro e ela não vai gostar do que ela tem. Não faça isso, Eu filha. conheço a minha filha. Conheço não vai a dar pecinha, certo. eu acho que ela não vai gostar disso aí. E aí eu falei, mãe, eu vou tentar, porque o máximo que pode acontecer é eu não gostar e depois eu renuncio. E aí, pra assumir a delegação, a gente tem que cancelar o AB, né? E aí eu cancelei meu AB e fiquei no concurso de cartório. No primeiro ano era, cartório! No segundo ano era, cartório. Aí veio o terceiro ano e eu falei, eu não aguento mais isso Por que aqui, que eu eu fiz tenho que isso? sair. Era tão legal advogar, eu gostava tanto, porque meu foco nunca foi judicial, né? Meu foco sempre foi extrajudicial. Então, consultoria jurídica, como delegatário, eu não podia prestar. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na advocacia, atender cliente, prestar consultoria, analisar documento, resolver problema dos outros, É né? maravilhoso. Um detalhe dos outros, eu realmente gosto. E aí eu cheguei e falei, vou assumir, e acabei assumindo, eu sou muito grata. Eu acho que eu não seria a profissional que eu sou hoje se eu não tivesse visto o outro lado do balcão. Mas, em contrapartida, eu não era feliz. E quando veio a pandemia, eu fiquei com aquela vontade de eu quero cair fora. Mas aí veio a pandemia, mas eu tenho o meu certo aqui, né? Os cartórios vão continuar funcionando, a justiça não funciona, então eu tenho o meu certo. E eu fui conversar com uma amiga minha da época. E eu falei assim, amiga, eu quero muito voltar para advocacia. E foi um erro que eu cometi, então não repitam isso em casa. Eu quero muito voltar para advocacia, mas assim, vamos conversar, porque ela tinha um escritório também e tal. Eu conheço muita gente, bora fazer negócio e tal. E ela falou assim, Gabi, vou ser muito sincera com você. Não volta não. Tu tem noção quanto tem que trabalhar para poder eu ganhar? O meu cartório era no interior da Bahia, não era em Salvador, né? Então ela falou assim: hoje, se você não fizer esforço nenhum, você bota 20, 30 mil, tipo, no bolso tranquilo. E o custo do cartório era muito baixo porque eu era no interior. Então ela chegou assim: na minha advocacia, se eu tiver que ganhar 20, 30 mil, eu tenho que trabalhar muito, me acabar muito. Então, tipo, não volta. E aí eu fiquei naquela de não, mas eu quero voltar, mas ok, vou segurar porque é a pandemia. E aí depois que passou a pandemia, Saiu fora. Aí eu comecei 6 meses antes de pedir a renúncia do cartório. Eu comecei a elaborar as estratégias para que eu voltasse para a advocacia de outro patamar, porque era uma coisa que me incomodava. Eu falei, passei 6 anos fora. Sendo que eu sempre soube que eu voltaria em algum momento. Mas o que é que eu tenho que fazer agora para poder me reinventar? Então, na minha época, eu não conseguia prospectar clientes através de rede social. Eu prospectava através de programa de rádio, através de programa de TV, através de palestra, dando aula para corretores de imóveis. E eu falei assim, o que é que eu tenho que desenhar para que quando eu volte de um outro lugar? E aí, durante esses 6 meses, eu fui desenhando tudo que eu tinha que fazer para que quando eu voltasse com os 2 pés na porta e assim, com nível de referência bem alto. E foi isso aí que aconteceu. Engraçado você falar dessa amiga que falou, não volta, para eu ganhar tanto, eu tenho que trabalhar X tempo. E hoje a gente olha e é completamente distante essa realidade, porque
Pera, se você tem que trabalhar muito para ganhar 20 mil reais num contrato no direito imobiliário, você talvez sim. esteja trabalhando do jeito errado, né? A culpa não é da advocacia, talvez a culpa seja da sua forma de advogar. E você, como mentora, mostra muito isso para suas mentoradas. Eu fui no seu evento. Primeiro, eu queria dizer publicamente que eu sou fã da Gabriela Pereira antes de eu me formar, assim, porque eu sempre fui do imobiliário, mesmo antes de me formar e tudo mais. E eu te seguia quando você era o seu jurídico imobiliário. Ah, sim, sim, sim. Então, assim, você falava muito, muito de imobiliário e eu era fissurada. Fora que, assim, né? O jeitão, mulherão e o jeito de Se conversar. impõe, chegou chegando. Não, eu né? sempre me identifiquei com a Gabi, porque ela é sempre muito comunicativa, parecia super simpática e saía fora da caixinha. Porque o meu problema sempre foi a caixinha. Eu sempre, desde que eu me formei, eu tinha certeza que eu não ia conseguir me encaixar na caixinha da advogada que coloca o terninho, O e fica blazerzinho, aqui não sei o e quê. fala. Porque eu tenho esse meu jeito mais despojado, mais meninona e tal. E eu ia ter que dar algum jeito pra me encaixar. E ver você que tem esse seu jeito tão autêntico, tão original, fazendo dinheiro e advogando e tendo pessoas que se espelham em você, porque você não tem mentora, você tem uma comunidade, né? Pessoas que são apaixonadas por você, eu vi isso de É, perto. tem maluco pra tudo nessa vida também, né? Ai, para, nem é assim. E eu acho isso muito legal. E eu queria saber como que foi pra você se expor assim na internet, porque você veio de uma era que não era, né, da advocacia, que não era tão da exposição na internet, mas pelo que você falou, você já ia no rádio, na TV e no jornal, dava palestra para corretores, ensinava, mas é diferente, né, quando você tem a visibilidade da tecnologia, porque vem os haters, que a gente estava conversando, vem os haters, vem o julgamento, vem tudo isso. Como foi isso para você e o que fazer? Qual foi, assim, o meu desafio? É porque quando eu comecei a me expor, ninguém tava se expondo. Então, eu era muito criticada. Tipo, só que eu era muito criticada dentro de casa. Tipo, eu tinha um relacionamento, eu era noiva na época, e, tipo assim, meu ex-noivo era a pessoa que mais tacava hate em mim, entendeu? Era a pessoa. Tóxico. Por isso que virou ex. Por isso que virou ex. Que Deus abençoe também, nada contra. Mas ele lá, você Mas era que, tipo assim, na mente dele era... Eu tinha que estar fazendo artigo científico, eu tinha que estar fazendo qualquer outra coisa e não participando de live. É numa caixinha que colocaram o advogado, que tem que ser um padrão, que tem que ser sério o tempo inteiro, né? Exato. E era uma caixinha que eu não cabia. Né? E era uma caixinha que eu não cabia, porque eu sempre achei um saco. Embora eu tenha feito pós-graduação, eu tenha feito mestrado, eu tenha livros publicados, eu sempre achei isso meio que um saco, entendeu? Eu fiz mais por obrigação de ter que fazer do que por vontade de ter que fazer. Mas não me arrependo também, porque eu acho que fez parte do arcabouço, sabe? Que eu consegui construir. E das opiniões que eu consegui formar. Então, ele era, por exemplo, a pessoa que falava, do tipo assim, sai desse celular, não sei o quê, sabe? Só fica no celular, fica aqui comigo, tô aqui pra ficar com você. Exato. Essa amiga que, por exemplo, me aconselhou a fazer o concurso público, era outra que me tacava hater. Nossa. Que ela falava pra todo mundo que eu era blogueirinha e tal, não sei o quê. E o que foi muito, muito massa, porque eu tenho uma frase que é assim, ó, nada falará mais alto que os seus resultados. Com o resultado a gente não discute. Sim. E aí eu me lembro que ela não só tacava hater em mim, como ela fazia o marido dela meio que tacar também. Gabi, que história é essa que agora você é blogueirinha e tal? Que era a Raíssa e Lelda. Eu conto essa história pra todo mundo, porque ela sabe o que ela fez na minha vida, mas eu agradeço. E eu me lembro que a Rai, ela era concursada de uma secretaria do meio ambiente, e o Léo, ele tinha um box na Ceasa. Então, ele acordava, tipo assim, 4 horas da manhã, muito cedo, para poder conseguir fazer a distribuição das frutas, não sei o quê. E eu me lembro que um dia eles me perturbaram muito com esse negócio, e eu tinha vendido um curso baratinho, assim, na internet, e eu tinha feito 20 mil reais nesse curso que eu vendi. E aí, eu virei para eles me perturbando, assim, no almoço ou no jantar, não lembro, e ele falou assim, aí, você vai continuar com essa história? Eu falei assim, ó, Léo, quanto tempo você tem que trabalhar para você conseguir 20 mil reais? Aí ele falou assim, caramba, lá na César tem que vender não sei quanto, assim. Eu falei, e você tem que trabalhar quanto pra conseguir 20 mil? Aí ela, caramba, tem que trabalhar, tipo, 3 meses e meio. Eu falei, pô, eu consegui em 45 minutos. Uau. Aí depois que eu falei isso, aí eu lembro que eu peguei, assim, a tela do... Acho que era PagSeguro na época, eu mostrei. Aí depois que eu falei isso, nunca mais eles me tacaram hater. E depois ela veio, Gabi, me ensina como é que faz. É sempre Primeiro assim. as pessoas te julgam, depois elas vêm perguntar como você sempre fez. assim. Mas eu acho que é isso, é o fato de realmente nada falar mais alto que os nossos resultados, né? Então, o que é que eu começo a perceber? Que quando a gente começa a ter resultado, ninguém mais
duvida de que é possível. As pessoas, elas se inspiram, as pessoas, elas passam a ter mais coragem e as pessoas começam a repensar a própria vida mesmo, como um todo, sabe? Então, eu acho que o desafio era lá atrás. Hoje é fácil. Porque hoje tem um monte de gente se expondo também. Sim. Tem um monte de gente fazendo o que eu faço. Então, é uma zona mais confortável. E tem um monte de gente que não faz, sabendo medo. que tem que fazer, mas tem muito medo desse lugar julgamento. de julgamento, de fazer errado. Tem uma frase que a gente escuta muito, que acho que é do Pablo Marçal, que ele fala: você não tem medo de falar em público, você tem medo de errar em público. É. E tem muita gente que tem esse receio de se expor ainda hoje. Por incrível que pareça, o que eu mais vejo é as pessoas terem medo de falar, de fazer um Mesmo vídeo. tendo pessoas com resultados, as pessoas ainda têm medo. E eu sempre falo, se tem uma pessoa que tá com medo, tenho medo de fulano falar alguma coisa de mim na família, bloqueia esse pessoal. Porque são pessoas que não querem o teu bem. Se elas estão criticando você por estar fazendo o seu trabalho, porque a gente entende que hoje o digital faz parte do trabalho do É uma advogado. vitrine. É a vitrine. A gente tem que se expor, né? A gente tem que se mostrar. Quem não é visto não é lembrado, né? Exato. E se a pessoa tá lá te criticando porque você tá se mostrando que você tá aparecendo, bloqueia. Uma coisa que eu falo é o seguinte: a crítica nunca vem de quem tá na arena. Sim. É sempre de quem tá na plateia. Isso é Aí é verdade. fácil criticar, É, entende? isso é Quem tá verdade. ocupado demais não vai perder Não tempo tem criticando, tempo, entendeu? Não tem. Sim. Não vai Não tem rolar. E outra também, às vezes a pessoa que critica não é nem só porque quer o mal, é porque gostaria talvez de estar naquele lugar e não tem coragem, não sabe como fazer. Então é muito mais fácil falar mal, criticar, do que fazer diferente, porque é o que a gente sempre traz aqui, a mudança dói. Olhar pra dentro e ter que se mostrar do jeito que você realmente é, pra muita gente é difícil. Tem muita gente que tem medo e vergonha de ser o que é. Então, assumir essa personalidade e colocar isso pra fora é pra poucos. Não são todos que têm coragem de serem autênticos. É porque eu acho que falta também muito autoconhecimento, que aí foi o outro ponto positivo que esse fim do relacionamento me trouxe, né? Porque eu brincava, tem um amigo meu que ele fala assim: caramba, às vezes que der um chute na tua bunda, tu ficou mais bonito. Nada como chute na bunda. Não quero mais nenhum outro também, viu? Deus? Já chega, já tem. Ele brinca assim: você ficou mais magra, mais bonita e mais rica. Foi tudo de bom. Aí eu falei: opa, porque quando a gente conhece o fundo do poço, a gente já sabe o que é que vai acontecer quando chegar lá. Então a gente consegue sair de forma mais tranquila. Mas o que foi que me gerou? E aí eu até trago isso, esse cunho até um pouco mais pessoal, pra poder a gente entender que a gente vai passando por momentos muito ruins na vida, né? O primeiro momento muito ruim na vida que eu tive foi quando meu pai teve câncer. E eu perdi meu pai, que era o cara, tipo assim, incrível. Tudo que eu sou, eu devo a ele, a minha mãe. Então, pra mim, foi muito doloroso a forma como ele se foi, tudo que aconteceu. Aí foi o primeiro. Aí depois teve o fim desse relacionamento que durou quase que 10 anos. Nossa. Sabe? Então, pra mim também foi muito... Caramba, onde é que eu tô? O que eu sou? O que é que eu faço? Que tipo de música eu gosto de ouvir? Sabe? Até porque eu era muito jovem, então eu tava meio perdida ainda. Quem eu sou sem aquela pessoa na minha vida. Não, se você perguntasse qual tipo de filme você gosta, qual tipo de música você ouve? Eu não sabia mesmo. Então, sair daquela posição foi muito doloroso, não foi fácil, mas foi muito incrível. Porque a partir dali, eu me lembro, né, que eu ia casar, e aí eu até contei essa história lá na imersão, né? Que um amigo meu, que ele tinha ele trabalhava na CVC na época, ele tava organizando a lua de mel. E aí ele tava organizando a lua de mel, não sei o que, eu fui mandar um e-mail avisando que não ia ter mais o casamento, né? E aí ele falou assim: Gabi, assim, eu sinto muito pela sua dor, mas por que você não viaja sozinha? Pô, eu não ia na praia sozinha. Eu não ia no cinema sozinha. Tipo assim, ir pra onde? Viajar sozinha? Como assim? E aí ele falou: viaja. Eu falei: vou fazer o quê? Onde? Ele não tinha umas passagens baratinhas pra Argentina. Aí eu falei assim: então eu vou. Mas assim, vamos pegar poucos dias. Tipo, 5 dias só. Porque se for muito ruim, dá tempo de voltar pra casa. E aí, nessa brincadeira, eu fui pra Argentina sozinha. Depois eu fui pros Estados Unidos sozinha, sem saber falar inglês. Aí eu fui pro Peru sozinha, fiz Machu Picchu. Aí eu fui pra Colômbia sozinha, fiz San Andrés. E aí eu comecei a viajar sozinha. Eu falei: caramba, é muito massa, Eu me sabe? basto, não preciso de ninguém. Não, e assim, não é o fato de não precisar, mas é o fato de saber que se eu não tiver ninguém, Tá tudo bem. vai ser divertido, vai ser bacana também, sabe? Porque eu também sou contra aquela ideia de que, eu sou autossuficiente, eu sou independente, eu não sei o quê, não preciso de homem. Eu sou contra esse rolê. Não, eu preciso sim, tá? Eu quero ser animada, eu quero ganhar presente. Quero ser cuidada, quero ser protegida. Eu acho que eu já tive essa fase da vida, mas passou rapidinho. Não, Hoje mulher, em a dia, gente quer ser cuidada, quero quer ser sim, protegida, quero. quer ser mimada, quer sim. Mas é no sentimento de, ok, se aquilo não estiver acontecendo,
o rolê vai ser divertido também, vai ser bacana. Eu vou fazer amizades, eu vou conhecer pessoas incríveis. Nessa primeira viagem pra Argentina, por exemplo, eu conheci Karen, que ela é daqui de São Paulo. Na época, ela era policial militar e ela tinha levado um chute da bunda também do namorado durante a viagem. E ele tinha voltado pro Brasil, ela não tinha conseguido pegar o mesmo voo, ela ficou lá e a gente se conheceu, tipo assim, uma noite. 4 garrafas de vinho, 2 mulheres na merda. Nós viramos amigas de infância, sabe? E a gente se encontra até hoje, quando eu tô aqui em São Paulo. Nada melhor do que mulheres na merda tomando vinho junto. E reconhecendo que a merda passa. E é muito massa, porque eu sei que muitas outras advogadas, né, elas acabam tendo esse receio de, eu não sei se eu vou ali sozinha, ou eu não sei se eu vou me permitir viajar, ou se eu vou me permitir conhecer a galera, se eu vou me permitir não sei o quê. Então, é lembrando que antes de um CNPJ, vem um CPF. Sim. E que a gente precisa também se olhar com um pouco mais de cuidado, precisa se curtir, precisa conhecer gente, precisa se divertir, precisa fazer a jornada ficar mais leve, Sim. sabe? Até pra evento jurídico, pra profissão, a pessoa não vai porque não quer ir sozinha. Não né? tem ninguém, não vai. E eu adoro, tanto que eu tava no evento, vim pra cá, pra São Paulo, e eu vim só com passagem de vinda, né? Eu não comprei minha passagem de volta ainda, então eu não sei quantos dias eu vou ficar por aqui. Ela falou, eu vou sem data pra voltar. Tá ótimo, Foi bem isso. assim. Que aí foi uma outra amiga minha também, que dessa vez ela fez certo. Ela não fez errado, não. Ela chegou, ela é de Salvador, junto com o marido. E eles trabalham aqui, ela é advogada. Ele tem umas startups aqui. E ela tava em Salvador. E ela sempre usa o meu escritório quando ela tá lá em Salvador. E ela, vamos jantar e tal. E eu falei assim, então bora. Aí ela olhou assim ao redor no restaurante. Um restaurante incrível lá de Salvador. Ela olhou, tu tá fazendo o quê em Salvador, Gabriela? E eu adoro Salvador. Aí ela... Aqui é quentinho. Tá incrível. Eu abro minha janela, tô com vista mar 360 graus, pelo amor de Deus. Inverno de 28 Meu graus. inverno de 28 graus, a cidade maravilhosa, eu atravesso a rua, tô na praia. E aí ela falou assim pra mim, eu acho que você está vivendo sua zona de conforto. Gente, ela pegou a faca, botou na minha jugular assim, ó. E doeu. Ai, doeu. Pô, doeu, porque eu não tinha percebido que eu tava na minha zona de conforto, realmente. É incrível estar na minha cidade, é incrível estar com os meus amigos, é incrível estar com minha família, é incrível estar com as pessoas que eu amo. É incrível estar dentro do meu escritório, mas... E... Sabe? O que é mais que o mundo pode estar aguardando pra mim? O extraordinário, sabe? Sim. E aí, quando ela falou isso, eu falei assim, já que esse evento... vai ter agora, eu vou com um evento só com passagem de ida, não vou com passagem de volta. E aí, moral da história, estava esses 3 dias no evento, fiz um monte de amizade, um monte de galera bacana. Até churrasco pra sábado eu já consegui. Ai, que delícia, tá vendo? Já fiz amizades. Só que uma coisa que eu falo é, se eu estivesse, por exemplo, com só... Tudo bem que tava com 2 sócios lá, né? Mas eu faço isso também, que é uma estratégia. Eu tava nesse evento com 2 sócios meus. Eles sentaram em um lugar, eu sentei em outro completamente diferente. Pra quê? Pra que eu possa conhecer pessoas, pra que eu networking. fazer um network bacana. Nessa brincadeira, fiz amizade lá com o gestor de tráfego do Pablo Marçal. Que legal. Aí eu fiz amizade também com o carinha, o Marcos Paulo, por exemplo, tava lá no mesmo evento. Ele é Legal. muito legal. Muito, gente. Inteligentíssimo. Incrível, safo, divertido e tal. E aí tinha uma galera, o dono da Love também, eu nunca sei o nome dele, Kezid, sei lá, aquele nome complexo dele lá. Tava lá também e a gente, se conectou e falou um monte de coisa. O marido de uma amiga minha, sabe? E eu falei assim, se eu tivesse vindo, por exemplo, com a cabecinha fechada de eu vou sentar na mesma mesa, eu vou conversar com as mesmas pessoas, eu não teria me aberto para conhecer as pessoas e fazer realmente network. Então, eu acho que os advogados ou as advogadas pecam nessa história de network quando elas ficam em caixinhas fechadas com a cara no celular e não se permitem olhar ao redor, não se permitem conhecer os outros, não se permitem abrir mesmo para as oportunidades, sabe? Ir nos lugares e conhecer pessoas. Eu É. sempre falo isso. É porque tem um evento, tá bom. Aí você vai por evento porque às vezes a gente repete os eventos, por Uhum. exemplo, são os mesmos palestrantes, às vezes a gente conhece as mesmas Uhum. histórias e tudo mais. Sempre tem o que tirar de bom dos eventos, mas além disso, você precisa conhecer outras pessoas no seu evento mesmo. Eu fui no evento, curti o evento, aproveitei o evento e ainda conheci outras pessoas, conheci o Alderito, que me levou pro evento dele, Aham. que veio aqui. Conheceu o que trouxe Edu, da Não, DV Box. o Edu foi muito legal. Gente, eu sentei pra almoçar com Gabriela Pereira do Cotes. Nunca vou esquecer essa história. Foi sensacional. Não, e assim, eu conheci várias pessoas legais. E se eu tivesse ficado lá na minha caixinha, sentadinha, com Só as no minhas- celular. com as pessoas que eu conheço, eu não teria essa oportunidade. Eu concordo plenamente. E sim, as pessoas precisam ir nos lugares e conhecer outras pessoas. Uhum. Sair da zona de conforto. É. A gente ficou 2 anos trancado em casa, né? Sem conhecer pessoas, era tudo muito digital. Por que agora as pessoas não aproveitam a fase do presencial dos eventos para Sim. estarem lá? Uhum. Eu acho que isso é muito importante. Por isso que os eventos vêm aumentando muito também, né? É. Porque as pessoas entenderam o valor do evento e o valor do network. É porque eu também já ouvi muito falar assim, ai, Gabi, eu não sei o que conversar com as pessoas.
Aí eu falei, você não sabe o que conversar porque você tá querendo falar de você. Uhum. Tenta ouvir o outro. Pergunta o que é que a pessoa faz. Pergunta o nome, sabe? Pergunta com o que é que a pessoa trabalha. E minha cabeça, assim, eu sento com alguém, a pessoa me fala sobre ela. Não tô ali pra poder falar de mim, tô ali pra poder ouvir. E eu sou muito interessada pelas pessoas. Então, quando eu sento para conversar com alguém, eu realmente tô 100% presente, conversando. Tanto que minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Quando eu tô com as pessoas, eu me esforço para estar realmente com as pessoas. E aí, ouve no que é que você consegue agregar pro outro. Às vezes, você tem uma amiga que você pode conectar porque tem um negócio, Sim. ou porque pode, sabe, rolar uma ajuda, alguma coisa assim. Eu tava ontem almoçando com as minhas mentoradas e eu tava muito mal de gripe, muito, muito, muito. E eu falei assim, gente, eu nem vou render aqui, eu vou, tipo assim, tomar 2 tacinhas de vinho de leve, né? Normalmente tomar uma garrafa, mas... E aí eu vou porque eu tô há 2 dias sem conseguir dormir. E eu falei, as meninas falaram assim, toma tal medicamento. Eu falei, eu não tenho receita médica pra poder comprar. E eu fui pra casa. Gente, eu tava vindo pra cá. Minha receita médica chegou no meu celular. Do nada. Eu até achei estranho, chegou no meu celular. Quer dizer que as pessoas que estavam na mesa, elas estavam atentas, entendeu? E eu acho que falta muito nisso. As pessoas estão querendo tanto falar sobre elas que elas deixam de ouvir sobre os outros. Então, acho que a primeira regra aí de um bom network é você ouvir sobre a pessoa, demonstrar interesse sobre a pessoa, sobre o que a pessoa faz de forma genuína, verdadeira e ver como é que você pode ajudar aquela pessoa ali. E aí, falando de eventos, né? Porque a Babi foi no seu evento, ela saiu de lá maravilhada. Ela me Gente, mandava eu quero ir em mensagem tudo. assim, maravilhada. Já tá convidada pro próximo, Muito inclusive. obrigada, viu? Ainda bem que ela entendeu, gente. Eu Não, mas gosto assim, muito, a gente a gosta Babi muito realmente saiu maravilhada e fez realmente o network, fez o papel de estar num evento. E dos seus eventos, assim, o que você tem em mente? O que você sempre fala para suas mentoradas? Como que você vê essa percepção e por que você criou o seu próprio evento? Uhum. O primeiro ponto é que, para mim, o alto padrão está nos detalhes. A gente se importar com o outro é muito importante. E aí, uma coisa que a gente teve muito cuidado, tanto eu quanto a equipe, era de entender que quem estava ali não era um número. Era uma pessoa e que ela tem que ser tratada com muito cuidado e com muito carinho. Tem até o negócio do chocolate que eu fiquei sabendo. Gente, quando eu recebi perguntando qual era o meu chocolate preferido, eu fiquei chocada. Eu falei, nossa. Olha como realmente tá nos detalhes, né? É isso. E aí a pessoa se sente bem cuidada, né? Se sente. Sente que tá sendo atendida realmente, né? E a gente teve esse nível de preocupação. Então eu falei assim pra equipe: eu falei, velho, já tinha feito um evento em Salvador, tinha feito o primeiro encontro nacional de advocacia extrajudicial, que foi em 2023. Aí eu fiz o primeiro encontro das advogadas de alto padrão, que foi em 2024, que foi em Salvador também, na minha zona de conforto, né? Salvador, 100 advogadas ali. E aí minha equipe falou, velho, bora pra São Paulo. Aí eu fazer o quê em São Paulo, gente? Salvador é tão legal, o povo gosta de vir pra cá. Não, Gabi, agora só vamos pra lá se a gente puder colocar 200 advogadas. Aí eu falei assim, caramba, 200 advogadas é gente demais, né? Como é que a gente vai conseguir isso? Não, a gente vai e tal. E eu falei assim, tá, então vocês me convenceram, nós vamos. Mas vamos fazer aqui uma reunião. Primeiro, toda a equipe tem que estar prestando atenção nos detalhes. Se alguém falar, estou com uma dor de cabeça, alguém vai ter que providenciar, nem que tenha aqui na farmácia, andando, para dar o remédio para alguém. Tá? Se alguém chegar falando que tá com uma dificuldade, qualquer coisa, eu quero que vocês prestem atenção, eu quero que vocês tratem as pessoas com carinho. E foi um acerto que nós fizemos. E eu falei, como é que eu vou impactar a mulher? Porque mulher é um bicho difícil de ser impactado, né? Eu falei, como é que eu vou impactar essa mulherada toda? 200 advogadas, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, eu quero fazer uma coisa mais disruptiva. Então, eu não fiz uma sequência de palestrantes, que cada um entregava meia hora ali. Eu tava em cima do palco quase que 90% do tempo. Foram 2 dias muito intensos. No último dia, eu quase tava sem voz. Imagina. Mas eu tava ali entregando o meu melhor, sabe? Com nível de energia, tipo, lá em cima. E a gente com cuidado de, pós-almoço, passar latinha de Red Bull pra galera. Dando nada. Sensacional. A galera entrava Legal. com bandeja de Red Bull pras mulheres, sabe? Elas colocaram no Google Forms qual era o chocolate preferido. Então, na volta do almoço, elas tinham lá o chocolate na mesa delas. O chocolate Cada um no seu lugar. Cada uma no seu lugar. Pegava o nomezinho lá da piramidezinha e colocava. No último dia, quando a gente foi se despedir, a gente fez uma emotização, elas fecharam os olhos. Quando elas abriram os olhos, todas elas tinham um porta-retrato com a foto dela e da família delas. Que Foi muito incrível. legal. Sabe? Então, eu tenho certeza que elas saíram de lá com Impactadas. e elas entenderam como é que elas merecem ser tratadas. Perfeito. Isso foi o mais legal, assim. E os comentários eram
gente, que evento incrível, nunca participei de um evento desse e tudo mais. Porque realmente teve cuidado em cada detalhe. E essa história da dor de cabeça, eu queria. Um Red Bull acabou, tem mais água. Todo o tempo a equipe da Gabi tava lá, oferecendo, se colocando à disposição. Qualquer coisa que precisasse, eles realmente ajudavam as meninas. Então, teve a oportunidade das meninas falarem sobre o que elas estavam sentindo, as mentoradas de como foi, né? O processo delas com ela. E, meu, assim, foi muito bacana, sério, foi bem legal. E o mais legal de tudo é que você conseguiu, além de impactar as suas próprias mentoradas que não estavam esperando um evento daquela magnitude, impactar outras advogadas que foram lá para prestigiar e para conhecer. Algumas até convidadas e tudo mais, e você realmente conseguiu trazer que o alto padrão está nos detalhes. Eu tenho certeza que foi um evento, assim, inesquecível para quem estava lá. Eu me senti dessa forma, eu me senti muito querida, me senti muito mimada, sabe? E foi gostoso de ouvir isso. E essa parte de você estar no palco, a energia maravilhosa. Gente, e a roupa? Acharam que ia chegar de blazer preto e branco? Linda, passar despercebida. Falei pra ela, eu falei, você não tá entendendo, eu tirei foto no Google da sua roupa pra achar depois. Tão maravilhosa que era. Aí eu cheguei o quê? Eu cheguei de. É pra usar blazer? É o quê? Mas eu vou de rosa choque. Foi né? maravilhoso. Eu vou de costelê, eu vou de outra coisa. Foi fora da caixinha. A E- gente e- gosta de coisas assim. E uma coisa que eu falei também, assim, eu falei, eu quero dar muito conteúdo. Tipo, eu quero trazer muito conteúdo jurídico. Eu quero falar sobre estratégia, eu quero falar sobre negócio. Eu quero que elas realmente abram a mente, que elas possam conhecer outras mulheres incríveis também, que elas possam se conectar e que seja libertador. Então, tinha, por exemplo, a advogada lá que falou, pô, eu tô com um filho pequeno de 6 meses. Eu saí de casa depois de 6 meses, sabe? Teve advogada que nunca tinha nada de avião, Olha sabe? Teve só. advogada que veio da Europa. Caramba, É, chiquérrimo. tipo, sabe? Uma galera. E foi exatamente Incrível. sobre isso. Foi saber que não foi só o ato de impressionar em relação ao que foi entregue lá, não foi só o ato delas entenderem tudo que elas merecem, tudo que tá à disposição no universo pra elas, pra gente, né? Mas foi também de falar assim: ó, é pra poder falar de negócio? Vamos sentar aqui e falar de negócio? Né? Vamos elaborar estratégia. Tanto que a gente fez uma apostila de quase 100 páginas. Foi mesmo. A apostila saiu do evento toda preenchida. Que legal. Porque elas preencheram toda a apostila durante 2 dias de evento. Então, foi uma imersão mesmo. E arrematei, obviamente, com chave de ouro. Que eu fiz o quê? É pra fazer o evento em Alphaville? Aí, no dia que eu fui visitar o espaço, o meu sócio, o Gabriel, falou assim, ó... Tem sala pra equipe, staff, não sei o quê? Aí, eu virei pro João, que é o dono do espaço. Falei, João, só quero saber de uma coisa. Posso trazer uma banda de pagode? Ai, que delícia. Porque é a única parte que me interessa. Se você disser que pode trazer uma banda de pagode, eu vou fechar agora esse bendito contrato. E a gente delícia. encerrou com vinho... 200 mulheres e banda de pagode. Foi mesmo. pra fechar com chave de Pra ouro fechar mesmo. com chave de ouro, E exatamente. teve Incrível. uma coisa super legal que teve no evento também, que é exatamente essa parte do networking, que é tirar as pessoas do conforto delas. Então, ninguém senta do lado da amiguinha. A gente trocava os Trocava os lugares, lugares pra poder obrigar, né? E fazia a rotatividade mesmo para as pessoas conhecerem. E tinham partes do evento que elas eram obrigadas a se falar. Isso é muito bom. Porque realmente é o que a gente tava falando aqui, as pessoas não se falam. As pessoas têm vergonha de falar. A gente, às vezes, tem advogada que fala assim: eu tenho vergonha de ir em evento porque eu não sei como começar a me comunicar. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriela, e o seu? É isso. Começa. falo, Cadê o chiclete? Né? É igual Cadê a- o chiclete? Cadê o chiclete? É igual- Álcool em Oi, tudo gel. bem? Meu nome é... Quantos anos você tem? O que você faz? Qual é a sua área? E essa parte dos eventos é legal, porque agora a gente tá tentando ir em mais eventos, até para fazer... para captar conteúdos para quem tá palestrando, para quem tá fazendo. Isso ajuda também eles e ajuda a gente a ganhar mais Sim. visibilidade. E o que eu percebi nesses eventos que a gente foi é exatamente isso, que as pessoas têm medo de chegar perto de... Oh, pô, você não viu lá que você tem que fazer mais conteúdo? Vamos começar aqui, tirar uma foto comigo. Sabe uma coisa que eu percebo? Porque a gente tá na bolha das pessoas que consomem conteúdos e que fazem conteúdos. Então a gente acha que todo mundo faz. Eu tenho uma percepção do tipo, parece que tá todo mundo fazendo, mas, meu, tem muita gente que não faz. Não faz. E olhando o porquê, né? Aí eu falo assim, caramba, o autoconhecimento tem que servir pra alguma coisa, né? O porquê de você hoje não ter coragem de se expor.
O que é que alguém que não paga suas contas pode trazer de tão ruim de você, Sim. que deveria se conhecer a ponto de nem se incomodar com o que o outro tá falando? Exatamente. Né? Qual frase você ouviu, por exemplo, na sua infância, a ponto de ter trazido uma barreira para sua vida para que você não tivesse coragem mesmo de se expor daquela forma? É muita terapia. Eu fiz durante 4 anos, levei alta, então. Gente, ela ganhou alta da terapia. Acredita? Eu acho que eu não sei nunca se a vou minha ganhar uma psicóloga Eu levei- maravilhosa, eu tive era alta- mais louca que eu Eu também, tive não alta sei. depois que terminei um relacionamento. Depois meu psicólogo falou, mas você não precisa mais. Tá vendo? São impasses que tem na Cláudia, nossa por que vida. que eu não recebi alta? Depois de hoje. 4 anos, levei alta, assim, sabe? Estou eu aqui sem terapia. Às vezes tô precisando, mas... Eu gosto. 5 anos já de terapia, mas assim, eu preciso de mais uns 10. Mas sabe Sou muito um doida. exercício que pra mim é muito difícil e que demorei muito pra poder entender? Era esse ato de me colocar no lugar do outro. Sim. Porque como pra mim sempre foi fácil me expor, e aí, obviamente, eu tenho que entender que tem uma raiz familiar mesmo. Meus pais sempre me incentivaram a fazer qualquer coisa. Pô, eu era guria, gordinha, não tinha pescoço. Virei pra minha mãe e falei assim, ai, mãe, eu quero ser modelo. Aí ela, minha filha, vamos fazer um book. Gente, a mãe da Gabi é maravilhosa. comédia, é uma comédia. Ela é maravilhosa. 100% incentivadora. Não, maravilhosa. Muito. Aí, ai, minha mãe, quero ser dançarina de pagode. Juro, isso é verdade, tá? Quero ser dançarina de pagode. Aí, toda vez que estava em alguma festinha, aí ela chama minha filha. Então, diferente de outras pessoas, eu nunca tive esse medo total, assim. Óbvio que vou subir no palco, dá um frio na barriga. Vou no podcast, dá um friozinho na barriga. Vou me expor em algum lugar que eu não conheço ninguém, dá um friozinho. Mas aquilo não me trava. E aí, qual foi o meu desafio ao longo do tempo? Era entender que nem todo mundo é Gabriela Pereira. Que as pessoas passam por outras situações, que elas veem, que elas têm outras raízes, que elas vêm de outras origens, que elas passaram por outros problemas e que elas têm as próprias limitações. Então, eu acho que diferente do que acontecia, por exemplo, na época do seu jurídico imobiliário, que eu não era tão terapeutizada assim, mas para o que acontece hoje, é meio que quando alguém falar para mim assim, Gabi, eu tenho vergonha de tal coisa, eu tentar entender o porquê. O que é de pior que pode te acontecer? Qual o tipo de crítica que você pode ouvir? E quem é essa pessoa que vai estar te criticando? E qual o nível de responsabilidade que ela tem na sua vida? E o que é que você deixa de ganhar se você deixar de se expor? Sabe? E o que é que você ganha se você começar a se expor? E é meio que entender, assim, o porquê das pessoas fazerem o que elas fazem e o porquê delas não fazerem. Muitas Sim. vezes, entendeu? E aí, de curiosidade, a sua mentoria, ela é voltada também para essa questão de criação de conteúdo, para a pessoa que quer fazer a gestão do escritório? Como que é a sua mentoria? Pronto, perfeito. Quando eu voltei para advocacia e eu montei o Gabriela Pereira Advocacia, que a gente atua com direito imobiliário de alto padrão, eu entendi que o alto padrão não necessariamente está ligado ao imobiliário em si. Embora ele seja associado à questão de imóveis, né? Mas que o alto padrão, na verdade, é um modelo de negócio, que para mim é um modelo que faz sentido para mim. Qual o modelo de negócio? Um modelo onde a gente não foca no volume, então a gente não tem volume lá no escritório, e a gente foca exclusivamente na margem, mas diante da entrega de um trabalho de extrema excelência. A gente também se preocupa com os detalhes lá. E eu falei assim, pô, isso aqui que eu faço no direito imobiliário, qualquer pessoa pode fazer em família, sucessões, previdenciário, empresarial e assim por diante. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar o modelo que eu aplico hoje no imobiliário e ele ser totalmente replicável para qualquer área de atuação. Então, hoje eu tenho mentoradas na área previdenciária, na área criminal, na área do direito da saúde, na área do direito... Tem uma mentorada minha, a Bianca, que é daqui de São Paulo, inclusive, que ela é advogada, especialista em divórcio de mulheres evangélicas. Eu já falei dela pra Gabi, inclusive a gente convidou ela pra vir Maravilhosa, aqui. Por isso que Bianca a gente Lima. nem... No próprio evento, ela falou, eu falei, você precisa ir no podcast. É muito nichado, É né? Muito. nichado. E tem gente que tem muito medo do nicho, de nichar e de não conseguir. Gente, não precisa ter medo. Se você for bom no que você faz, você vai ser contratada. E eu conversei com ela, eu falei, você precisa ir no podcast, porque você é muito nichada. Ela é ótima. E ela vem de vários desafios, porque o pai dela é pastor, por exemplo, né? E dentro da religião, tipo assim, você não pode se divorciar, né? Sim, O casamento é eterno. E ela meio que, ela deixa claro que não é que ela seja contra o casamento, tanto que ela é casada e muito bem casada. O marido dela é uma pessoa incrível. Mas ela entendeu assim, ó, que existem limites. E que quando aquele limite ele é ultrapassado, não faz mais sentido estar casado. Entre tantos limites, a própria violência doméstica, Sim. né? Sim. Que é uma bandeira, no caso, que ela levanta. O que é que deixa de ser realmente o amor e passa a ser o abuso, e assim por diante. Tanto financeiro, quanto psicológico, né? Quanto físico, né? Então, ela acaba trazendo muito isso. Então, o que é a mentoria Ascensão em si? É exatamente esse modelo de negócio.
que dá para poder, desde você ter um posicionamento muito bem assertivo e estratégico, até você enxergar a sua advocacia como sendo um negócio mesmo. Então, modelo de script de atendimento através de WhatsApp, mesmo que você seja eu, escritório. Certo? Eu falo que ninguém paga caro por aquilo que parece barato. A gente não valoriza aquilo que parece barato. E o ato de parecer barato tá nos detalhes. Não tá somente na roupinha que você usa, mas na postura que você tem, nos lugares que você frequenta, a forma como você se apresenta. Antes de vir para cá, por exemplo, eu tava de um plano de ação com a mentorada minha, e ela virou para mim e falou assim: porque todo mundo acha que eu sou secretária do escritório. Mas, na verdade, eu sou sócia. Aí eu falei assim: vamos rever isso aqui que você falou, né? Porque se as pessoas acham que você é secretária, talvez para os outros você esteja se posicionando como secretária. Talvez o posicionamento que você tenha realmente despertado isso no outro. Então vamos mudar algumas coisas a partir de agora para que quando os clientes do escritório te procurem, eles saibam que eles estão efetivamente falando com a sócia e não com a secretária. E aí o que é que eu percebo muitas vezes? Muitas vezes, e aí eu vou trazer exceções, tá? Regra geral, pode ser uma posição mais de vitimismo. No sentido de, é muito difícil atuar nessa área. Ela falou pra mim assim, é muito difícil atuar na área do agronegócio, porque é um mercado majoritariamente masculino. Então já tem um preconceito, né, Gabriela? Porque eu sou mulher e tal. Aí eu falei, desconstrói isso na tua cabeça. Desconstrói, porque se você deixar isso na sua cabeça, você vai sempre colocar a culpa no outro. Sim. E não assumir uma autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade hoje, infelizmente, é artigo de luxo. É muito fácil falar que a culpa é do governo, que a culpa é do seu colega, que a culpa é do seu pai, da sua mãe. A culpa é sempre do outro, mas nunca é sua. É sempre do cliente, nunca é sua, né? Então, vamos assumir aqui uma autorresponsabilidade, porque a área imobiliária também é uma área majoritariamente masculina, né? Então, o que a gente pode fazer dentro do seu know-how, do que você tem para poder... por exemplo, ela já regularizou mais de 3 mil imóveis. Eu falei, como é que ninguém sabe que tu já regularizou mais de 3 mil imóveis, mulher? Sabe como é que você guarda isso para você se é um diferencial massa de mercado? Então, começa a utilizar isso a seu favor. Então, é também entender essa posição de quais são os diferenciais hoje que pode fazer com que eu queira contratar a Gabi Dias porque ela é melhor do mercado. E isso na forma como você se apresenta para o cliente, na forma como você apresenta uma proposta de honorários, na forma como você mostra que a sua consultoria não é tirar uma duvidazinha. Eu não atendo o cliente se ele não pagar consultoria para poder ser atendido por mim. Sim. Por quê? Porque eu não vou só tirar uma dúvida dele, porque a dúvida dele, se fosse só uma dúvida, ele tiraria no Google. Ele não precisaria de mim. Eu vou ter que analisar os fatos, ter que analisar os documentos, vou ter que fazer pesquisa, vou ter que fazer uma due diligence muitas vezes, né? Usar Revolut e tal. Então, eu vou precisar parar o meu tempo, pô. Meu tempo é dinheiro, eu não vou gastar meu tempo com qualquer coisa para depois um cliente chegar e falar, eu vou querer alguém mais barato. Entende? Sim. Então, se ele quiser o profissional mais barato, ele vai contratar mais barato. Ele não vai contratar a Gabriela Pereira. Tá vendo? Já fiz o merchan aqui, tá vendo? Ele não vai contratar a Gabriela Pereira. E tá tudo bem também. Porque vai ter o cliente para a Defensoria Pública, exato, vai ter o cliente para o advogado mais barato e vai ter o cliente para outros advogados que reconhecem o valor e que sabem que vão cobrar o valor que eles acham justo, entendeu? Tem cliente para todo mundo, né? E tem profissional para todo mundo também, tá tudo bem. Isso. Eu não vou querer aquele que vai achar que pagar R$1.000 da minha consultoria mais simples, 1.500 da mais simples para cliente final, da intermediária para cliente final, 2.000 para advogado e 2.500 a minha hora para advogado que eu vou precisar analisar processo judicial e procedimento ou procedimento extrajudicial. Se ele achar caro pagar isso aí, ele não vai querer me pagar 50, 100 mil, 150 no valor dos meus honorários. Então, para mim, ele não serve, ele pode procurar outro profissional e não tem ressentimento. Deus o abençoe. E isso é legal você falar, porque assim, a gente vê muita propaganda na internet das pessoas falando assim, eu consigo te dar R$20 mil por mês, você fechando 20 contratos de R$1.000. Será que é isso que você quer? Não quero não. Porque não é uma coisa que eu gostaria. Livre, não quero, né? E é uma coisa que muita gente cai porque acha que é impossível fechar um contrato de 20 mil. Acha que é impossível fechar um contrato de 50. Não é impossível. Exato. Você só está no lugar errado, fazendo da forma errada e se comunicando da forma errada. Você não está deixando as pessoas te verem como um contrato de 50 mil. Exato. Está deixando as pessoas te verem como um contrato de R$1.000. Exatamente. Né? E aí, quando eu pensei nessa questão do modelo de negócio, eu falei assim, o que é que eu quero? Primeiro, geminiana, né? Que eu vou botar a culpa no signo. Pronto, eu também sou, então. Autorresponsabilidade é seletiva, entendeu? Então, os meus defeitos eu culpo sempre as minhas qualidades são minhas, mérito meu. Geminiana, eu prezo muito pela liberdade. E eu falei assim, poxa, eu quero viajar ao Brasil. Ano passado eu ministrei 44 palestras.
Eu vi seu post. Incrível. Velho, eu tava em um estágio assim de eu falar, eu não aguento mais. Por quê? Não é só você sair da sua cidade, da sua vida ali, Sim. e você ir lá ministrar uma palestra. É você acabar com tua rotina, porque você não Aham. consegue treinar, né? Você não consegue se alimentar bem, você tem que estar sendo simpática o Não tempo dorme todo. mal. Você dorme mal e depois o povo sempre quer um happy hour e eu aceitarei todo mundo happy hour. Eu aceitarei todos os happy hours. Então, eu falei assim, caramba, o que é que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que existe um momento da vida que a gente tem que falar muitos sims. Mas, pra mim, sucesso é poder falar muitos nãos. Uhum. É entender o que faz sentido. Atender hoje um cliente de forma gratuita é dizer um não, que pra mim é libertador. Porque enquanto eu vou estar ali me debruçando em um cliente que depois ele pode nem fechar comigo, eu vou estar fazendo qualquer outra coisa que pode colocar mais dinheiro no meu bolso, assistindo uma aula, ouvindo um podcast, sei lá, fazendo bike, sabe? Fazendo network. Ou não fazendo nada, só Ou não fazendo nada descansando, também. Na praia, tomando um sol. Então, se você perguntar, Gabi, o que é que tu prefere? Você prefere 20 contratos de R$1.000 ou você prefere um de 20 mil? Eu vou preferir um de 20 mil. Uhum. Porque esse de 20 mil vai me dar liberdade para que eu possa vir para São Paulo só com passagem de vinda. Exato. Vai me dar liberdade para poder eu topar 40... Louca, né? Nunca mais eu farei isso na minha vida, inclusive, Deus. 44 palestras em um ano, sabe? Vai me dar liberdade para poder, poxa, eu encontrar minhas mentoradas, eu poder dar aula de noite, eu poder ir fazer qualquer outra coisa. Mas eu também entendo que existem momentos e momentos. Qual é, entre aspas, a minha crítica? É o seguinte, eu já fui a pessoa de trabalhar muito de graça. No começo da minha carreira, eu trabalhei muito de graça. Durante 3 anos, eu fui colunista de rádio e TV. Eu não cobrava R$1 para estar ali. R$1. Mas eu entendia que aquilo me traria a visibilidade necessária para que eu alcançasse o lugar que eu almejava. Beleza. Quando eu concluí minha pós-graduação, eu fui dar aula em um curso técnico para corretores de imóveis. Eu ganhava R$18 a minha hora aula. Eu já era formada e eu já era pós-graduada. E eu ganhava 18 conto. Tipo, era muito pouco. Mas eu entendi assim, ó, qual a chance de pescar em balde, como a gente chama no marketing digital, essa galera. Se eu não aceitava os R$18, a chance... Falei, quantos corretores de imóveis? Na época, 2011, pô, era o boom imobiliário em Salvador. Eu falei, qual a minha chance de 30 pessoas estarem me ouvindo em uma sala de aula, 30 potenciais clientes e mais do que isso, porque os clientes dos meus clientes eram meus clientes também, sabe? Então, eu entendia que aquele valorzinho que eu iria receber ali era o suficiente. Então, eu entendo que existem fases e níveis da vida. Uhum. Falar no ano passado sim para 44 palestras era o que fazia sentido para mim. Hoje, falar não para 44 palestras. É necessário para a saúde mental. Ela vai ter o que que voltar para terapia. Exatamente. É o que faz sentido pra mim. E aí, se eu não tivesse esse modelo de negócio que eu não foco no volume, isso não seria possível, entendeu? E aí é muito importante você entender o que você quer pra si, né? É, Porque tem muita exato. gente que não sabe. Tem gente que vai na onda. Ah, não, R$20.000 eu quero. Mil contratos de... 20 contratos de R$1.000, muito fácil. Realmente é mais fácil do que um contrato de 20 mil. Mas, pô, você vai querer 20 clientes ligando o tempo inteiro. Tu é doido, é No suicídio. começo não vai ter braço para atender, Não esse é dá. o problema. Tem muito mentor, é uma crítica, bem crítica. A gente tá que aqui pra gente isso também. faz, que é assim, eu ajudo vocês a conseguirem nichos de sustentação, que não sei quantos clientes a R$2.000. Tudo bem, mas vamos lá. Essa pessoa vai ter estrutura para atender o cliente, porque eu acho que muito mais do que você pensar só no dinheiro é a transformação que você causa na vida do cliente. Exato. E a advocacia é muito delicada nesse sentido, porque a gente não tá ali só para ganhar dinheiro, a gente tá ali para resolver o problema de um cliente. É uma pessoa que tá desesperada, que não sabe resolver, e já tentou, porque até chegar no advogado já tentou. E você vai oferecer para ela um serviço que você não vai conseguir suprir, que você não vai conseguir dar conta. Uhum. Então, assim, você vai ganhar dinheiro em cima de uma pessoa que tá sendo usada. Então, isso não é justo nem com o cliente e nem com o seu profissionalismo. Então, a crítica é nesse sentido. Tudo bem, o dinheiro é importante? É, mas o dinheiro é consequência de trabalho. Uhum. E não tem problema você trabalhar muito no começo, mas desde que você trabalhe do jeito certo, fazendo a coisa certa. Então, essa é uma crítica. A gente vê muito advogado vendendo mentoria, vendendo curso para outros advogados que estão começando, que não tem estrutura, que não tem base, que não tem ambiência, que não tem o que a gente teve, né? Tipo, de conhecer outras pessoas, não tem essa facilidade de ir nos lugares, de conhecer pessoas, e que usa isso para ganhar dinheiro, ensinando advogados a mentirem para o cliente. Sim. Isso é uma crítica que a gente faz e é A uma gente faz crítica sempre. severa. Sempre que dá, a gente critica. Porque esse espaço aqui ele foi criado exatamente para trazer para quem
tá começando igual a gente tava, igual eu tô ainda, eu tô indo pro meu 4º ano de advocacia, então assim, para quem não tem esse conhecimento, olhar e falar, olha, isso aqui pode ser legal. A gente traz aqui pessoas igual você, que a gente sabe que tem autoridade para falar, que tem experiência, que tem esse posicionamento de verdade. É muito mais do que vender uma mentoria, Uhum. sabe? E é importante trazer pessoas iguais a você aqui para explicar isso para quem tá Sim. assistindo. Porque, primeiro, todo mundo começa de algum lugar. Ninguém já Fato. começou aqui ganhando Sim. milhões e tal. Pô, R$18 a hora a aula, pelo amor de Deus. E olha, as Isso pessoas como é muito ouvirem importante, isso. porque as pessoas olham a Gabi Pereira lá depois de tantos anos já ter ralado, mas ninguém vê o processo que você passou. As pessoas só vê o que você conquistou. Então, trazer para as pessoas do tipo, a pessoa tá lá, ai, também tô trabalhando de graça, tô aqui no meu 1º ano, tô sofrendo. É normal. E tá tudo faz bem, Parte, é faz isso. parte do processo. O processo é difícil mesmo. Né? É Eu também. doloroso. Vai Meu babar. Eu falo até hoje que o meu primeiro processo foi de pirâmide. Ganhei Ah, eu R$100 tenho por esse mês, ainda. deu R$1.000. Foi péssimo. Mas faz parte. Eu aprendi que nunca mais pegaria. Faz parte do processo e a gente tem que aprender. Sim. Então, é você trazer essa questão. Trabalhei 3 anos lá. Na verdade, eu vejo como um investimento, né? Sim. É um investimento que você fez durante esses 3 anos, se colocando, se posicionando. Você aprendeu a se comunicar, como escrever, como falar. E as pessoas precisam disso. Não dá pra gente olhar a grama do vizinho, que é sempre mais verde, olhar o palco do pessoa, porque o Instagram é palco, né? Não E é a gente só bastidor. bota lá o que a gente quer, né? Exato. E a gente se compara muito, porque eu lembro que no meu 1º ano de advocacia, eu me comparava muito com uma advogada de 8 anos. Foi a pior coisa pra mim. não pode falar quem é. Mas foi a Mariana Gonçalves. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Tudo imobiliário, a gente se conhece. Eu me comparava com aquela mulher e falava, gente, mas olha eu toda ferrada aqui no 1º ano de advocacia, essa mulher já com uma casona, com carrão, fazendo tudo. Mas E a rotina, impossível Não, de bater. Não, e todos nós, né? Porque como eu também, por exemplo, eu só comecei a me expor no Instagram porque a Mari Gonçalves foi dar uma palestra lá em Salvador. E aí eu mandei um direct pra ela falando que eu era advogada. Aí eu botei meu currículo pra não achar ser uma psicopata, né? Não sou uma psicopata e tal. Já tem muito, 2016 isso. Aí eu falei assim, você vai dar uma palestra em Salvador, eu comprei o ingresso, vou estar lá. Posso te pegar no aeroporto, eu te levo até o seu hotel, a gente sai pra poder almoçar. Hoje, obviamente, que ela jamais toparia isso, mas na época ela topou. E foi ela que chegou pra mim e falou assim, por que você não tá aparecendo nos seus stories? Aí eu falei assim, porque eu tenho vergonha. Porque, entendam, a Gabriela hoje não era a Gabriela de antes, foi uma construção. entendeu? Não, e foi uma construção ferrada, assim, de falar, caramba... Ralou muito bumbum na outra. Você é doida. Eu morri. Tanto que às vezes eu posto lá nos stories vídeos meus do YouTube que estão lá. Eu falei, ninguém apaga, deixa lá. Porque Sim. 2016, primeiro que eu tinha uma cara de bolacha traquina. Já começa por aí. Segundo que eu era insegura. Gente, eu era muito insegura. Eu gaguejava, eu era péssima. Agora, eu sempre fui esforçada. Então, eu dava conta realmente das coisas que chegavam pra mim. Então, mas eu era ruim mesmo. Tem vídeos meus que eu gaguejava, eu não tinha a coragem, a desenvoltura que eu tenho hoje. O que foi que me fez ser, foi exatamente... Primeiro, eu nunca tive pressa de ser boa. Eu nunca tive assim, eu tenho 1 mês pra poder decolar o meu Instagram. Tipo, isso nunca aconteceu, sabe? Mas eu sempre tive consciência de que se eu continuasse tentando, vivendo o desequilíbrio, que é outra bandeira que eu levanto, que hoje eu tenho sim uma vida confortável. Hoje sim eu posso me dar vários luxos, eu posso ter liberdade territorial, posso fazer um bocado de coisa. Posso tomar um vinho agora em plena segunda-feira de noite, entendeu? Mas não era assim. Então eu precisei viver muito desequilíbrio. E o meu desequilíbrio era um desequilíbrio extremo. Era o desequilíbrio de, é pra estudar pra concurso? Eu dava aula na Universidade Católica todas as manhãs. Eu advogava todas as tardes. Eu dava aula algumas noites. Então, eu só estudava para concurso durante a madrugada. Tiveram realmente noites que eu dormi 3, 4 horas? Eu não tô aqui para poder dizer, dorme 8 horas por noite. Porque eu nunca vi ninguém construindo nada extraordinário, gente, fazendo o ordinário. Eu sempre ouvi todo mundo que construiu o extraordinário durante muito tempo vivenciando o desequilíbrio. Para mim, o equilíbrio só vem depois do desequilíbrio, não sentido contrário, entendeu? Então, eu sempre fui a pessoa de estar disposta. Eu tenho que perder 10 quilos, vou dar o meu jeitinho ali, entre trancos e barrancos. Eu tenho que conseguir tal coisa. Então, a Mari foi a pessoa que virou pra mim e falou assim, velho, se mostra. Tanto que o primeiro stories meu que tem do Instagram foi a Mari falando pra mim. Tipo, só que Mari, pra mim, era uma pessoa inalcançável. Por quê? Porque ela é uma máquina. Aí tu pode perguntar, tu quer ser igual a Mariana Gonçalves, que é uma pessoa que você admira e tal? Não.
Porque eu não tô disposta a pagar o preço que ela paga. Uhum. E eu acho que esse nível de consciência é. Tanto que quando eu tava ontem com essa galera que eu conheci no evento e tal, a gente tava falando do cara do evento, o Isaías, e ele falou assim: eu durmo 4 horas por noite. Pô, o cara tem uma empresa hoje que faturou agora vai faturar agora em 2025, 2,8 bilhões. Tipo, você quer faturar 2,8 bilhões? Não. Por que eu não quero? Porque eu não tô disposta a pagar o preço pra poder alcançar os 2,8, entendeu? Arrasou. Agora, eu tô disposta a pagar o preço pra poder faturar alguns milhõezinhos assim? Eu tô, entendeu? Esse dá. Esse tá dentro do meu... Vamos ter esse nível de consciência de estar disposta ao quê? Não, Gabi, eu tô disposta a todos os dias, sei lá, acordar às 6 e fazer o meu treino, a sentar da bunda na cadeira às 8 e aí me dedicar a estudar, trabalhar, me expor, pagar o preço da exposição, fazer network, sair da zona de conforto, não sei o que e tal. Velho, se você tá disposta, só faz, entende? Agora, não tenta querer o palco sem estar disposta a passar pelo bastidor. Porque a conta não fecha. Não, e não Não dá. vai dar. E a gente sempre traz esse assunto também, que é importante, primeiro, você precisa ser antes de ter. Não adianta você querer ter algo e parecer algo sem ser, porque você não sustenta por muito tempo aquela máscara. Não dá pra você sustentar isso o tempo todo. E é desgastante, e é chato, e é ruim. Por que você quer manter uma pessoa que não é você o tempo todo? Gente, é tão gostoso a gente entrar dentro do nosso próprio corpo confortável e falar: nossa, essa daqui sou eu, agora eu tô da hora, vamos aqui. Do que você ter que ficar se encaixando, sabe? É muito desconfortável isso, não precisa disso. O digital, ele veio pra facilitar a nossa vida, pra ajudar a gente a escalar, ganhar mais dinheiro, ter mais visibilidade, autoridade, coisa que advogado demorava 10, 20 anos pra conseguir. Hoje a gente consegue fazer em 3, 5 anos. Consegue. Com dedicação, com estudo, é a mesma coisa. A diferença é, a gente tem uma ferramenta pra aumentar os nossos... Nosso Resultado, alcance. mesmo alcance. Pra agilizar o nosso alcance. Mas tem que saber usar essa ferramenta de uma forma correta pra não ficar doente. Estratégica também, tudo, né? É tudo um plano por trás disso. Então, não é só fazer por fazer, é fazer com plano. E é o que a Babi sempre fala, onde quer chegar e por quê, né? Como se vê. É de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. Não adianta você querer pegar o trajeto e ir para todo lugar. Ah, esse aqui tá ganhando mais dinheiro, eu vou fazer o previdenciário. Não, esse aqui é legal, o trabalhista ganha muito dinheiro e tal. Cara, o que você gosta de fazer? O que você quer fazer? E para onde você tá indo? Não adianta tentar ir para todos os lados que não vai dar certo. E hoje eu acho que tem uma facilidade muito grande a questão que você é mentora de advogadas e os mentores hoje eu usei de uma mentoria que me alavancou, né? Eu acho que a mentoria ela te leva para outros lugares, você caminhou para as pessoas mentoradas poderem correr naquele caminho. É isso. Você já está mostrando os caminhos que elas têm que andar. E eu acho que a mentoria hoje é isso. E as pessoas têm que usar dessa ferramenta, porque é um investimento. Eu lembro que quando eu fiz a minha mentoria lá no começo, era muito específica, né? Era para leilão de imóveis. Eu lembro que quando eu fui fazer, eu fiquei tipo, putz, vou gastar tudo isso. Porque não tinha, né? Eu falei, putz, vai apertar aqui as coisas, né? Mas vou ter que fazer. Meu, é investimento, as pessoas têm que pensar isso como investimento, parar de pensar assim, é só mais mentor, não, é realmente um investimento para a sua carreira. Cada evento que as pessoas vão é um investimento para a sua carreira. Cada curso que você compra é um investimento para a sua carreira, desde que você esteja alinhado com aquilo, desde que você queira, porque a gente já viu também pessoas que compram mentoria achando que é a solução mágica, achando que vai cair do colo tudo. Ah, se eu comprei mentoria, agora eu vou ser rico. Não é assim. Você tem que fazer por onde? O seu mentor vai falar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é assim que você tem que fazer, a estratégia é essa. Faça, porque senão não dá certo. Né? A gente já teve muitos exemplos, né? Infelizmente, de pessoas que realmente passam por mentoria e falam, putz, fulana tá conseguindo, eu não tô conseguindo. Por que será? Você tá disposta a pagar o preço que a fulana tá passando? Porque não é fácil. E a gente que advoga há muito tempo, a gente sabe disso, né? E outra, mentoria, mentor, é conexão. É. Não adianta você querer ir no mentor que é mais legal, ou porque você olha e fala, isso aqui tá ganhando mais dinheiro. Ou então aqueles que postam os resultados. Meu mentorado fez 1 milhão. Isso aqui. E você não se conecta com a pessoa, você não se conecta com os valores daquela pessoa. Aquela pessoa Não é consegue completamente desabafar com a diferente pessoa, você. né? Tipo assim, a Mariana Gonçalves, por exemplo, era uma das pessoas que eu seguia também.
sempre foi, né? Nossa, a Mariana, como sabe aqui, ó, no pedestal, ela é master. Ainda mais na minha área, que é muito específica do imobiliário também, que é compra e venda. Aham. Eu gosto muito de trabalhar essa parte de conexão com os corretores, compra e venda, e ela é. Só que eu não me conecto com ela, porque a realidade de vida dela é completamente diferente da minha, da onde ela veio, as coisas que ela faz, tudo muito diferente. E aí eu poderia, até cheguei a namorar um tempo a caixa preta, tal, Uhum. será? Não faz parte do meu dia a dia, não encaixa na minha realidade, não conecta comigo. Uhum. Aí sim eu ia gastar dinheiro, porque eu ia comprar uma coisa que eu não ia fazer, entendeu? Porque eu não ia me sentir próxima, conectada. Então eu acho que mentoria é isso também, conexão. Eu acho que a gente acerta quando nós estamos cercadas de pessoas que têm os mesmos valores que a gente. Sim. E eu levo isso pra tudo. Tipo, eu não tenho amizades que não estejam alinhadas com os mesmos valores de coisas que são importantes pra mim. Eu não fecho sociedade com pessoas que não têm valores muito semelhantes aos meus. Eu não quero perto. A gente tava falando ontem. Tipo assim, eu achei que eu não seria aprovada no processo seletivo pra sua mentoria, não sei o que e tal. Aí eu falei, tem 8 que não. Essas 8 não vão entrar de jeito nenhum. Eu sei o nome de cada uma. Essas 8 não vão entrar na mentoria. Por quê? Valores extremamente diferentes dos meus. E quando os valores são diferentes, gente, rola um choque. Uhum. Mas é um choque de tamanho absurdo que é melhor evitar. É. Então, por exemplo, eu lembro que os meninos, por exemplo, que são sócios da minha empresa de infoproduto, tanto o Gabriel quanto o Matheus, eu me conectei com eles no Mastermind que a gente faz parte. E eu contei isso pra eles. Eu falei, por que foi que eu me conectei com eles? Primeiro que é um grupo grande, são 150 empresários. Eu tô nesse Mastermind há 2 anos já, tipo, eu conheço todo mundo do Mastermind. Me conecto com todos eles. Geralmente eu conheço família, conheço todo mundo. Desculpa. E aí, eles sempre estão lá sem as esposas. Porque elas não fazem parte do mesmo meio. Mas pensem em 2 homens que eles se comportam como se tivesse com a esposa do lado. Perfeito. É um nível de respeito e de educação de falar assim, caramba, Às vezes muito mais do que o cara que tá sentado do lado da esposa. entende? Entende a situação? E aí, ok, né? Eu falei, pô, o Matheus, por exemplo, já prestava serviço pra mim. O Gabriel eu conheci bem depois. O Gabriel eu conheci que tava no evento. Estavam os dois no evento, mas é porque o Matheus, ele não se comunica, ele é uma pessoa mais introspectiva. O Gabriel, ele é mais falante. E aí eu comecei, tipo, eles, a gente tá com um projeto, não sei o que e tal. E eu contei isso pra eles em dezembro do ano passado. Estava, tipo, no happy hour de final de ano da empresa, não sei o quê, todo mundo lá. E aí a gente, tipo, falando, né, sobre os nossos próximos passos, o que, é que a gente quer. E eu virei pra eles e falei, sabe por que foi que eu topei a sociedade com vocês? Aí eles falaram assim, por quê? Aí eu falei, observe. A gente tinha vindo pra São Paulo pra poder receber uma premiação. Eu vim receber uma plaquinha de faturamento de 2 milhões. E eles vieram receber, acho que uma plaquinha. Um recebeu de 2, outro recebeu de 1 milhão. E aí a gente saiu, como sempre, pra poder confraternizar. E eu tava conversando com outro colega que eu tinha conhecido há pouco tempo, que era o Gustavo. Nós tínhamos pego carona com um amigo do Gustavo. Então tava o Gustavo, eu, o Gabriel, o Matheus e esse amigo do Gustavo que eu não lembro o nome. Pronto, a gente tava andando na calçada, conversando. E eu sou muito efusiva, né? Então eu fico falando com as mãos e tal, não sei o quê. E eu tava andando na calçada, assim, na frente, conversando com o Gustavo. Tava o Gabriel atrás de mim, o Matheus atrás de mim. E esse amigo do Gustavo também atrás. E eu conversando, falando sobre mercado imobiliário com o Gustavo. Pô, Gustavo, não sei o quê e tal. Ele é de Uberlândia, a gente conversando. Eu conheço, inclusive, a namorada dele. Eu falando a respeito e tal. E a gente conversando assim. E eu comecei a sair da calçada. Só que eu saí da calçada sem perceber que eu tava saindo da calçada. E aí, o primeiro, acho que foi o Matheus, chegou e me colocou para dentro da calçada. E eu continuei falando, não sei o que e tal, não sei o que, pronto, beleza. Eu saí da calçada de novo, que era no automático, né? Eu não percebi, eu desviava do poste. E aí veio, acho que o Gabriel também me colocou pra dentro da calçada. Aí, ok, aquilo ficou na minha mente, porque pode parecer uma besteira, Mas não é. Não é? mas não é. Porque eles não tinham obrigação nenhuma de terem me colocado para dentro da calçada. Cuidado. Eles estavam tendo cuidado. Aí a gente foi jantar no outro dia, a galera, só que nós 3 chegamos atrasados para o jantar. Então todo mundo tava, acho que em um andar, ia descer pro andar, e as meninas chegaram e tal. Estavam os dois do lado de fora do jantar e eu estava conversando com as meninas. De repente, todas as meninas sumiram porque elas foram no banheiro. E eu fiquei lá sentada esperando elas voltarem. E aí veio um e falou assim: Você tá de boa aí? Cadê as meninas? Aí eu falei: Não, elas foram ali no banheiro e tal. Ele: Tá precisando de alguma coisa? Eu falei: Não. O que foi que aquilo me demonstrou, né? Eles têm cuidado com as pessoas. Uhum.
independente de quem seja, eles têm nitidamente Porque cuidado. não tinha nenhuma obrigação. Nenhuma, nós Exato. nem estávamos cogitando a sociedade, tipo, nada disso, né? A gente mal se conhecia. O Matheus eu conhecia um pouco há mais tempo, mas o Gabriel eu não conhecia. Mas eu comecei a perceber como é que eles tratavam as esposas e como é que eles tratam os filhos. Como eles tratam os pais. E aí pode falar, ai, que papo bosta. Não é. Não é. Porque uma pessoa que é miserável, para não utilizar um termo mais pejorativo, ela vai ser com sócio. Ela vai ser com amiguinho. Vai mesmo. Vai ser, gente, porque caráter deixa rastros. E Verdade. muitas vezes a gente está tão focando em outras coisas que a gente deixa de prestar atenção no que realmente importa. E isso não é só em relação à sociedade que a gente faz, não é só em relação à amizade, não é só em relação ao relacionamento, mas em relação a tudo ao redor. Tipo assim, qual é o tipo de pessoa que você está permitindo fazer parte da sua vida? Energia é muito importante. Eu acredito É, muito também. nisso, sabe? Eu acredito muito mesmo. Assim, a minha energia, quando não bate com alguém, eu já sei que tem alguma coisa ali, eu nem insisto, sabe? Mas eu acho que às vezes é prestar muita atenção a como as pessoas se comportam quando para elas não é conveniente. Quando elas não precisam estar mostrando que elas são legais, divertidas, responsáveis, educadas, que elas têm caráter. E uma pessoa que grita muito por caráter, mas que tem um comportamento que não é de bom caráter, isso tem que ser percebido. Sim. As pessoas são aquilo que elas fazem, não aquilo que elas falam. Não, e é nos detalhes que você percebe, né? É quando a pessoa, sei lá, sai pra jantar, como a pessoa trata o garçom, como a pessoa Sim. cumprimenta, como a pessoa fala com a secretária, com o assistente, com qualquer pessoa, sabe? Tipo os meninos aqui do podcast que tá por trás das câmeras e tal. Então, assim, tudo isso é nos detalhes que a gente percebe. O moço do Uber, como que você trata. Porque quem não trata bem o cara que tá te servindo de certa forma, né? Que não é uma obrigação, mas tá te servindo de certa forma, não vai tratar bem outras pessoas. A minha mãe sempre tem uma frase que é: o cara que trata muito bem a mãe vai tratar muito bem a esposa. Sim. Porque é o cuidado, é o carinho, é a forma como ele foi criado, é a forma como ele enxerga as mulheres. Isso é muito importante. Não que o cara que, né, não vai. Gente, calma. Não tem- que a mãe seja uma miserável, o cara não trata assim, né? calma, pensa. Mas Toda tem- regra existe uma exceção. Não mas é verdade, assim, o cara que trata muito bem a mãe é o cara que vai tratar muito bem a esposa, e tem todos esses detalhes, né? Então, você, sei lá, vamos voltar aqui pra esse ponto. O cara que você tá saindo com uma pessoa, ele, mãe, não sei o quê, aí você já... E é no red flag. detalhe. Mesmo naquele comecinho do relacionamento, que você é a princesa maravilhosa, tratou a mãe mal nesse nível, tem que prestar atenção. É a mesma coisa com as pessoas. Só que eu também acho que ninguém trata bem quem não se trata bem. Sim, com certeza. Concordo. Então, se a gente também não se cuida, a gente não pode esperar do outro Sim. ser cuidado, né? Se a gente não se permite ser protegida, não se permite ser cuidada, a gente não pode esperar. Eu tava conversando com até um incorporador, um amigo meu, em alguma festa que a gente foi assim, e ele tava falando assim, pô, Gabi, terminei de ficar solteiro, esse mercado tá meio complexo, não sei o que. Eu falei, calma, meu filho, que a tua vai chegar, respira. Calma que Deus se encarrega dos detalhes. E aí ele falando pra mim, ele falou assim, pô, tá muito difícil, né? Porque hoje em dia a gente tenta tratar melhor a mulher, abrir a porta do carro, ela acha um absurdo, não sei o que. Eu falei, porque tem um discurso meio feminista assim, absurdo. Tudo que é extremo É ruim. ruim. Aí eu cheguei e falei assim, ó, toma cuidado com essa questão do extremismo, então preste atenção na mulher também que tu tá Sim, saindo, Sim. porque ela pode ser a pessoa que vai te dar dor de cabeça também. E aí eu virei pra ele e falei assim, ó, porque ele é bem, como é que eu posso dizer? Ele é bem, não é falar macho a palavra, mas ele é meio bruto, entende? Ele é bem bruto, assim. E eu cheguei e falei assim, olha, tu não vai dar certo com uma mulher tão bruta quanto tu. Tem que ter o equilíbrio. Porque os opostos, eles precisam se atrair, entendeu? Então, quando você perceber que a mulher ela é mais bruta que você, eu acho melhor você meio que mudar de... Não vai dar certo. Muda de faixa, vai pra outra ali, porque eu acho que aquilo vai, às vezes, gerar até uma competição. Mas o que eu percebo muito da falta de autocuidado é que toda vez que a gente deixa de se cuidar, a gente começa a aceitar muito pouco da vida. Essa semana passada, eu tava também ferrada de gripe. E eu cheguei e falei, ninguém nem percebe que eu tô ruim de gripe. Porque eu vou botar meu batom, a melhor roupa, eu vou arrumar o meu cabelo, eu vou sair maquiada, eu vou tratar bem a pessoa que me serviu alguma coisa, eu vou falar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou ser essa pessoa porque eu tô aqui pra poder entregar o extraordinário pro universo, independente de qualquer coisa. Então eu acho que é muito da gente entender que quando a gente acorda, nós mulheres, né, e que a gente aceita botar qualquer roupa e qualquer pijama e sair de qualquer jeito, e sabe? É como se a gente estivesse se negligenciando sempre um pouquinho. A gente vai aceitando cada vez menos. Do tipo, o que é que funciona pra mim? Eu tenho que acordar e treinar.
Porque se eu não acordar e treinar, eu vou ser a pessoa que eu vou derrapar na dieta. Porque na minha cabeça foi, Já não fui treinar. já não fui treinar. Não custa nada agora um chocolatinho. Ah, gente, só uma coisinha, uma pizza, uma coisinha e tal. Uma garrafa de vinho, uma pizza e um Né? posto. Então, poxa. Então, mas na minha cabeça mas se eu acordei e eu fui treinar, eu já acordei cuidando de mim. Pô, acordei, eu orei, meditei, fui treinar, eu já não tô merecendo um pouco do universo, sabe? Então eu vou chegar lá, eu vou dar o meu melhor na academia. Eu sou a pessoa que odeio reclamação. Odeio reclamação. Eu nunca vou ser a pessoa que ai, mas tá pesado. Ai, mas tá não sei o quê. Céus. Porque contagia a galera que tá do lado, velho. Que energia miserável. Tu vai treinar, o povo tá lá. Ai, professor, mais peso. Aí, ficasse no Netflix, miserável. Tu tá aqui pra sentar no pudim ou pra poder agachar? Não tem meio que isso. E eu acho que é realmente o nível de que quantas vezes você reclamou ao longo do dia? Uhum. Sabe, quantas vezes você fica mandando aquela energia chata, negativa, pesada? Velho, tem gente que a gente esbarra na rua e que estraga o dia todo. Sim, é uma energia pesada, né? A cara Poxa, da pessoa já, tipo... É. Você tá de boa ali, ó, good vibes, paz e amor. A pessoa entrou no ambiente e você... Sabe, chega, suga essa energia de você falar, ainda bem que tal pessoa foi embora, porque eu não aguentava mais. Sim. Mas eu acho que tudo isso é muito da pessoa. Então, acho que quando a gente começa a ver que algumas coisas são livramento, que o que dá errado às vezes tá dando certo, que não é uma positividade tóxica, não. Mas é você passar a olhar as coisas com outro olhar, de um outro ponto, enxergando realmente aquilo que faz sentido. Uma coisa que eu tenho pra mim também é, eu não compro qualquer briga. Eu não compro. Eu já fui aqui comprar, você já foi dessa? Já fui. Nossa, eu também. Mas Hoje tô em terapeutizada. Hoje em dia eu olho e falo, Não vale. Não vale minha paz. Não, Não né? vale, não Né? vale o desgaste. Me fechou no trânsito. Sabe uma frase que eu tenho pra mim? Você prefere ter paz ou ter razão? Eu prefiro ter paz. Eu prefiro ter paz também. É isso. Eu prefiro ter paz. Então, pra poder hoje eu ir para uma briga, eu achar que vale muito a pena, uma discussão, não sei o quê. Sabe, tem que ser uma coisa que eu falo assim, pra isso aqui vale a pena. Sabe? Então, por exemplo, o que é que eu acho que vale a pena hoje? Eu acho que vale a pena hoje eu dizer os meus sims e os meus nãos para o que faz sentido para minha vida pessoal, para minha vida profissional, para as coisas que eu quero conquistar, para o que eu vejo realmente do futuro. E eu desejo que a gente possa se olhar sem aquela carga de eu tenho que ser guerreiro, eu tenho que dar conta de Sim. tudo, que eu tenho que, meu Deus, gente, vai rolar um desequilíbrio. Não Vai dá rolar. pra segurar todos os pratinhos. Venderam pra gente que a gente tem que ser fitness, tem que ter uma vida sexual ativa e que a gente tem que estar fechando um contrato todos os dias e que a gente tem que estar Feliz todos os dias. Poxa, e sorrindo o tempo todo, não sei o quê. Poxa, vai rolar realmente um equilíbrio e vai rolar também um desequilíbrio. Não dá pra poder você dar conta de tudo. E eu acho que quando a gente entende isso é libertador. Quando falam assim pra mim, Gabi, mas como é que você dá conta? Aí eu falo, deixa eu te explicar. Eu não dou. Eu não dou. É. Eu não dou. Qual o acerto, pensando na questão profissional? Eu geralmente contrato pessoas que têm características que eu não detenho. Então, eu sou muito executora, mas eu sou pouco planejadora. Então, eu não posso colocar nas minhas empresas pessoas que sejam tão executoras quanto eu. Porque eu vou ser a pessoa da execução, tá? E até pegando o gancho antes da gente começar, ele falou assim, é porque eu não posso falar que eu sou CEO e só faço não sei o quê. Nas minhas empresas eu falo. Eu só me ocupo daquilo que só eu posso fazer. Se qualquer outra pessoa pode fazer por mim, eu não farei. Porque eu não vou dar conta, eu vou dar PT em algum momento. E deixa eu te explicar. Se eu der PT, um monte de coisa vai deixar de funcionar. Todo mundo tá na rua. E eu preciso que a empresa rode independente de eu estar aqui. Então, vamos sentar aqui na contratação? Vamos estar na contratação. Pronto. Quais são as características que eu preciso para a pessoa do comercial? Tipo, a Elane, que faz parte do meu escritório, ela foi contratada porque ela tem características que certamente não levariam ela à contratação. Porque eu não precisava da melhor pessoa técnica dentro do meu escritório para estar no setor comercial. Eu precisava de uma menina que fosse muito correria, uma pessoa que viesse de um bairro periférico, uma pessoa que tivesse filho, uma pessoa que tivesse vindo de uma das piores faculdades de Salvador, mas uma pessoa que já tivesse trabalhado com telemarketing. Aí você pode falar, caramba, por que foi que você escolheu ela? Por tudo isso. Ela vai valorizar hoje o lugar que ela tem. Ela vai se dedicar porque ela tem uma filha, ela tem que pagar conta. Ela já trabalhou com telemarketing, ela não tem medo de vender, ela não tem vergonhinha besta, ela não vai ficar, eu tô com não sei o que, ela não vai. E advogado tem muito disso de, eu vou me colocar na posição Entende? de vender. Mas aí ela não serve para aquele lugar do comercial, exatamente. entendeu? É isso. O que é que eu acho que é um gap? É a gente colocar na nossa empresa pessoas que têm um currículo foda, mas que vai ter uma entrega medíocre, porque ela não se
ela não cabe naquele lugar sim. que a gente quer colocá-la. E às vezes a gente é muito rápido na contratação e muito ruim na demissão. E a empresa, ela não sobrevive de luz. Então, eu tenho que entender, se aquela pessoa está naquele lugar e que ela não serve para aquilo, o problema não está na pessoa. Eu falhei ao contratar aquela pessoa para aquele cargo. E se não tiver como remanejar para um cargo que ela Ela vai ter que realmente sair. cabe, ela tem que sair. Ela vai ter que sair, É exatamente. porque ela vai aquilo, ficar a contratação tem que ser demorada e a demissão tem que ser rápida. Perfeito. É exatamente sobre isso. Só que eu tenho que entender para que é que eu quero a pessoa. Então, eu quero essa pessoa para fazer tal coisa. O currículo dela hoje comporta isso? A expertise dela comporta isso? E onde foi que a Elane me ganhou? Eu tinha terminado de comprar uma impressora. E eu não tava conseguindo. Eu pedi isso. Eu tenho limitações, eu reconheço minhas limitações. Eu não tava conseguindo. E aí eu cheguei, tipo assim, tentando resolver, não sei o que, ela fazendo a prova dela ali, escrita e tal. E aí ela virou, eu cheguei, falei assim, não tô conseguindo. Eu vou te mandar aqui pelo WhatsApp, responde a prova pelo WhatsApp, porque eu não tô conseguindo imprimir. E ela me veio com a frase mágica, que ela falou assim, doutora, a senhora quer que eu bote no YouTube como é que conserta essa impressora para que eu conserte para você? Contratada. Nem precisa fazer a Esquece prova. a prova. Só conserta e esquece a prova. Não era porque ela... Não era, enfim, a questão da resolução da impressora. Mas ela prática. mostrou ali. É. Ela foi proativa. Ela precisava fazer aquilo. Ela Não, não precisava. precisava fazer aquilo. Entende? Então, é muito sobre isso. A gente entender que, enquanto donas de negócios, a gente tem que saber qual caixa a gente ocupa. A minha caixa é, na minha empresa, eu não faço nada que pode ser delegado. Se puder. Um exemplo, eu não assino um documento. Meu certificado digital não fica comigo. Fica com a Elane. Qualquer documento que chegar, vou mandar para o WhatsApp dela e ela vai estar fazendo a assinatura. Aprovei, pode... Pronto, ela vai assinar. Porque é uma coisa assim... Colocar... Você falou comigo. Vai ter o podcast, não sei o quê. Eu falei assim, Babi, manda mensagem para Carol. Quem cuida da minha agenda é Carol. Quem vai botar na minha agenda é Carol. Por quê? Porque eu sei que eu sou ruim nisso. Eu já marquei 3 palestras em 3 estados diferentes no mesmo dia. Entende? Eu sou ruim, eu reconheço minhas limitações. Então, não sou eu que vou fazer isso, é outra pessoa que vai fazer por mim. E onde é que tá também um ponto negativo? A gente acha que vai fazer melhor do que qualquer outra pessoa. Então, eu não vou delegar, eu vou fazer, porque eu vou fazer melhor, não sei o quê. Deixa eu te falar, tu não é o melhor. Muitas vezes, tu não é o melhor para poder Tem fazer gente que aquilo. faz coisas muito melhores. Eu prefiro, façam. Você sabe fazer isso? Então vem cá, Faça, menino, vem cá. Fazer, por favor. Faz. Pode fazer o que você quiser, tá ótimo, pode fazer. Então, eu acho que é meio que isso, entendeu? Então, eu acho que é a gente conseguir entender para que o nosso negócio rode, principalmente se a gente. Eu não quero uma empresa que dependa 100% de mim para rodar. Eu não quero, é o tipo de empresa que para mim não funciona. Eu quero que minha empresa rode sem mim. Quer dizer, eu vou ter que estar. Eu não tô falando que eu tenho que sair 100% do operacional, que isso é impossível. Não é delargar, né? Não é Delegar. delegar, não é isso. Isso. Eu vou estar no operacional também, mas eu vou estar no operacional dentro daquilo que somente eu posso fazer. Uma no meu cadeira mais escritório, estratégica. atender cliente, consultoria jurídica, só quem faz sou eu. Proposta de honorários, só quem elabora sou eu. Tá, ok. Mas agendamento, andamento de processo, envio de mensagem de WhatsApp, envio de qualificação para o Google Meu Negócio, obtenção de documento, Cadastro de cliente no sistema. não, Pelo não. amor de Deus, gente. É. Mas é que o seu cliente, assim como o nosso também, ele é muito específico. Ele demanda mais de você porque ele quer o seu atendimento. Uhum. É E personalíssimo. esse é o detalhe do escritório boutique de Alto né, padrão. de alto padrão. O cliente quer você. O meu cliente, ele se identifica comigo. Ele não quer ser atendido pela assistente, pela Uhum. estagiária, pela assistente virtual. Ele quer ser atendido por mim. Mas ele tá ciente de que envio de documentação, tirar Isso, dúvidas, Exatamente. agendamento de reunião, marcação de call, não sei o quê, não é comigo. Exatamente. É com outra isso, pessoa. é Só isso vai chegar pra mim se alguém antes de mim não conseguir resolver. Perfeito. É isso, uau. Foi incrível. Ficaria aqui 1000 horas a gente conversando. Gente, a gente precisava de mais uma Abriria garrafa outra de garrafa vinho. de vinho. Foi muito incrível esse bate-papo, assim. Estava curiosa para te conhecer, porque não tinha te conhecido E eu não ainda parava de falar de pessoalmente. você. Espero não ter decepcionado também, Imagina, tá? 2 geminianas ainda e 2 Gabis. Olha, Eu não Tá parava de falar de você. Não, quer Gabi? Quer Gabi Pereira? Quer Gabi Pereira? Eu parecia o burrinho de Shrek. A gente já chegou.
Não, mas eu quero agradecer, dizer que foi incrível, que eu desejo muito sucesso pro podcast de amiga, vocês. obrigada. São talentosíssimas, certeza Obrigada. absoluta que o extraordinário é logo ali. E podem contar comigo para o que vocês precisarem. Eu acho que vocês estão no caminho certo. Estão trazendo uma linguagem divertida, tranquila, leve, que eu acho que a gente precisa pra vida Ai, também, por favor, né? Chega daquele negócio formal, aquele negócio chato, Isso, por empacotado favor. na caixinha. E eu acho que é conseguir deixar as pessoas confortáveis. A Stephanie, quando sai daqui, ela... Ai, Gabi, elas são tão maravilhosas. Fofa, legal. maravilhosa. Eu me senti tão confortável. Não, e ela foi uma Nossa. troca pra gente, porque a gente chegou meio tensa no episódio, assim. E ela relaxou a gente com a Baiana, energia baiana, dela. ok. Foi uma energia troca muito incrível, boa. Foi uma troca Aham, maravilhosa. foi. Porque ela ficou confortável, que ela tava tensa. A gente ficou tranquila, porque ela tinha uma energia boa. Foi muito bom. Isso aqui pra gente também é uma terapia, né, Gabi? A gente muito adora bom. muito falar, né? Falar é bom, falar é terapêutico. Entendo, eu gosto. Obrigada, Obrigada, Gabi. Você é Obrigada, muito foi incrível. bem-vinda sempre. Sempre que quiser, estaremos aqui de portas abertas pra você. Agora a gente na garrafa de vinho, eu tô aqui todo dia. Brincadeira, obrigada, gente. E muito obrigada a vocês. Sobre a Revolut, deixaremos aqui o QR Code na tela e o link na descrição. Acessem, sério. É muito bom, né? Vão conhecer, vale a pena, vale a pena. E o preço é super acessível. Então, Não é realmente. porque eles são nossos patrocinadores agora, não é nada disso. Até eu já virei cliente agora, pelo amor de Deus. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco mais esse episódio. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Comentar, ativem o sininho e um beijo. Beijo. Até a próxima.